esse início de trabalho, meus agradecimentos à equipe, a todos os senhores. E o trabalho é bem importante assim, sempre lembrando assim que é uma aula e a pessoa precisa de ter paciência para assistir uma aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Lançai sobre ele toda a culpa. Essa frase ela é bem interessante porque ela entra como um entorpecente. E todo entorpecente ele serve para tirar dor. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que tirou a dor, mas não tirou o que estava ocasionando a dor. Uma pessoa que está com dor de dente, então ela tomou um entorpecente, porque o anestésico é entorpecente. E fica bem fácil assim da gente observando que não resolveu o problema que estava ocasionando para o dente ficar doendo. Então a pessoa sentiu o alívio, mas não resolveu o problema. Então dentro de nós, essa frase, lançai sobre ele toda a culpa, é o mesmo procedimento. Então nós tínhamos que ir verificando assim, de onde veio essa informação e o procedimento que eu tenho dentro de mim, para ir resolvendo essa informação. Então a responsabilidade é individual. E é bom a pessoa ir lembrando assim que o entorpecente, que é muito comum das mulheres tomarem, aquelas que trabalham com fogão de uma maneira geral, e que sempre tem queimaduras. Então quer dizer assim, aquelas coisas quentes, com o entorpecente, então ela perde a referência, então encosta numa vasilha quente ali. Sempre, de uma maneira geral, tem queimaduras. Então, cada um de nós tínhamos que ter uma condição assim de nos comportarmos com sinceridade conosco mesmo, porque as aceitações daqueles que pegaram os ensinos e que foram maculando os ensinos trazidos, então eles têm uma responsabilidade muito grande, mas aqueles indolentes que foram seguindo têm uma responsabilidade também. E é bom a pessoa ir lembrando assim que para todas as coisas na vida, em todas as épocas, aqueles que vão seguindo sem fazer uma observação se aquilo interessa para ele, então ele na frente ele é responsabilizado. Essa separação a gente pode observar assim com crianças, no ambiente de ensino ou onde moram, ali onde tem mais crianças, sempre é feito a separação. Quer dizer assim, quando nós descuidamos com os ensinos, também seremos separados daqueles que têm um critério, que têm uma observação sobre os ensinos. Então essa separação é bem importante assim, que é para tudo. Lançai sobre ele toda a culpa. A nossa vida ela é bem importante assim, porque normalmente as pessoas estão fazendo referência de uma existência. Então não fazem uma referência de épocas, de períodos anteriores, porque se uma pessoa tem uma limitação na condição de sobrevivência, então aqueles que têm a possibilidade estão querendo trabalhar para melhorar a sobrevivência daquele. Não trabalham para que ele emancipa e num processo anterior, qual o procedimento que tiveram, que agora vem numa condição de limitados. Na vida física nossa, nós tínhamos que estar observando assim, quando os pais têm costumes que prejudicam a saúde, podemos ir confirmando assim que os filhos vêm numa condição menor. Quer dizer que quando prejudica a saúde, entorpece. Então, na condição de possibilitar a vinda de filhos, então essa condição já vem menos qualificada. Então aqueles filhos vêm menos qualificados. Então, para sairmos dessa condição de menos qualificados para a vida de matéria grosseira, um ou outro consegue. E ele, quando consegue sair, ele fala que ele esforçou muito. Isso é físico, porque aquela condição bem importante, né, que a pessoa precisa de conhecer aquilo que ela mantém no trabalho. Então ela precisa de conhecer bem aquelas funções que existem.
Então, na nossa vida interna, a pessoa teria que ter esse mesmo procedimento de esforçar para conhecer os ensinos. E é bom a pessoa ir lembrando assim, uma ou outra pessoa do nosso relacionamento traz algumas informações. E a gente vai observando assim que aquelas informações têm uma coerência. Então, a fonte da informação, é isso que nós precisaríamos de nos encontrarmos. Porque quando a pessoa vai na fonte, que é o livro Na Luz da Verdade, ela fica mais segura com ela mesma. Muitos e muitos acham assim que apresenta mais limitação depois que começou a estudar o livro Na Luz da Verdade. Não apresenta mais limitação. Aumentou a lucidez. Com esse aumento de lucidez, então a pessoa percebe que ela agora tem que fazer mais conquistas. Porque na vida interna é assim, a pessoa tende a subir, quando ela sobe, ela melhora o seu ângulo de visão, a visão da pessoa tem uma ampliação. Então ela vê que tem mais limitações. Tem uma referência bem importante assim, que aquilo que a pessoa planta, ela há de colher. Quando a gente vê numa moradia, o jardim, ou dentro da moradia, um vaso bem cuidado, então a gente vê assim que para aquele vaso ou aquele jardim ficar bonito daquela maneira, teve que ter uma dedicação. Quer dizer que quando nós esforçamos um pouco para qualquer benefício, que é o benefício de deixar aquele jardim bonito ou aquele vaso, essa beleza que passa a transmitir, essa beleza é vista. Quer dizer que se nós fizéssemos um trabalho para conhecer melhor o livro Na Luz da Verdade, então dentro de nós teria uma melhora. Que quando uma pessoa melhora, ela não melhora somente para ela melhora com aqueles com quem ela relaciona, ela melhora com aqueles seus ascendentes, com aqueles seus descendentes. Então a melhora, quando existe, é para todos. Lançai sobre ele toda a culpa. Então, essa condição assim, desse entorpecimento, dessa fala, desses ensinos que foram trazidos e que foram alterados, então a pessoa tem que lembrar assim, que não é possível uma pessoa ser colocada na cruz e a justificativa que tiveram foi que agora nós seremos livres dos nossos pecados. É isso que nós precisaríamos de entender. Então, a consciência vem assim, aquele que tem a culpa, aquele é punido, mas aquele que não tem culpa, aquele não pode ser punido. Então essas inversões que vão trazendo e o espírito humano vai seguindo. É bom a pessoa ir lembrando assim, a responsabilidade é individual, não é coletiva. E a gente pode observar assim que acontecem as coisas na moradia, acontece as coisas na sociedade, acontece tudo para todos os povos. Mas aquele que não tem nenhuma culpa, então normalmente acontece, ele pode encontrar nas proximidades e ele não sofre consequências. Então a forma dos nossos pensamentos. É isso que nós precisaríamos de observar, o jeito que nós pensamos. Então, essa maneira que precisaríamos de ter, uma maneira de polidez, de compreender as limitações que outros apresentam e as limitações que nós temos. Um procedimento para conviver com essas limitações. Lançai sobre ele toda a culpa. Esse trabalho é individual. É a pessoa que tem que ter uma clareza dentro dela. E é bom a pessoa ir observando assim. Aqueles que trabalham com pessoas, ele vai vendo aqueles que estão chegando e ele já sabe mais ou menos a tendência que cada um tem. Quer dizer que do jeito que aquele desenvolveu essa condição interna, nós também tínhamos que desenvolver uma condição para diferenciar os ensinos onde eles foram alterados. Muitas pessoas acham assim que os ensinos não sofrem alteração. Sofrem, porque nós não podemos agora esquecer que muitos e muitos ensinos da época de Jesus, aqueles que fizeram as traduções
muitos não conheciam o assunto. E depois, se nós observarmos assim na nossa moradia, 4 ou 5 pessoas, nós vamos observando que um esquece, muitas vezes não sabe a significação de uma palavra. Esse, muitas vezes, pode ser aquele que fez a tradução daqueles ensinos. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade que precisamos de ter, de observar assim que para todas as coisas na vida, a pessoa tem que melhorar a sua condição interna. E é bom a pessoa ir lembrando assim, mesmo nas pequenas coisas. Então, naquele preparo, aquele que tem poucos anos e que está fazendo aquele preparo, e aquele responsável está nas imediações. Quando apresenta qualquer coisa, ou o tempo de cozimento, ou o tempo do preparo feito, a confirmação vem com aquele que se encontra nas proximidades. Então, aquela naturalidade assim, né? Que aquele que está nas proximidades vê, cheira, experimenta, vê a textura, quer dizer que está usando ali todos os sentidos. Então, quando ele dá a conclusão daquele preparo, foi usado todos os sentidos, a confirmação. Agora, para os ensinos, nós tínhamos que nos tornarmos assim, bem criteriosos, bem cuidadosos. É isso que a pessoa tem que lembrar. Lançai sobre ele toda a culpa. Esse entorpecimento, cada um tem que lembrar assim. Quando entorpece, a pessoa perde o reflexo. Quer dizer que não podemos aceitar essas informações que chegaram até nós. E essas informações que lançais sobre ele toda a culpa, normalmente todos os chamados cristãos aceitam pela acomodação, porque já vem há milênios, achando assim que o outro pode ser responsabilizado por nossa conduta. Quer dizer que há milênios que a gente vem aceitando essas acomodações. E depois tem muitas outras coisas, né? Porque uma pessoa entrou em uma organização, não quer dizer que aquela pessoa é qualificada. Porque em todas as profissões, tem profissionais que são bons e tem profissionais que não são bons. É isso que cada um precisa de lembrar. Tirar esse entorpecimento da nossa vida. É isso que a pessoa precisa, de tirar as coisas que não servem para que ela possa caminhar mais facilmente na sua vida. E quando a pessoa procura caminhar com ela, para ela mesma, a gente vai observando assim. Aqueles com quem ela convivia anteriormente, ela agora tem um saber diferente. Ela compreende aqueles, mas ela tem agora uma nova maneira também da compreensão da vida que apresentava. Quer dizer que com essa evolução, a pessoa também vai mudando a maneira e ela vai distanciando das acomodações anteriores. Toda época a pessoa tem que lembrar que para ter uma elucidação, a pessoa tem que fazer um esforço. Isso fica bem fácil assim da gente observar na vida de matéria grosseira. Aquele profissional, aquele que sabe cuidar da sua responsabilidade, do trabalho que ele tem, ele é diferente daqueles que não têm aquele trabalho. Ele compreende de maneira diferente a vida. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, para os ensinos, teria que ter esse mesmo procedimento. Não é mais ou menos. Então, toda a época da nossa existência, tínhamos que priorizar a nossa vida interior, para voltarmos para a pátria do Espírito. Depois, nós achamos assim que o Criador se encontra ali, muito próximo de nós, e que ele se encontra naquela condição de nos atendermos todo o instante que nós queremos. Todos os instantes que nós achamos que agora vamos precisar do Criador, então ele vai nos atender. A dedicação. Então o professor dá um tempo para um aluno, para aquele aluno que sempre fez a lição de casa.
Então, para aquele que encontra-se com um procedimento de dedicação, então o professor possibilita que esse aluno tenha a atenção dele. Para nós termos os auxílios, nós também temos que ter um procedimento assim, de dedicação. Então, aquela condição bem importante das avaliações. E a avaliação, a pessoa tem que lembrar que é ela mesma que faz a sua avaliação. Então, aquela condição assim de ir observando a diferença que existe em cada relacionamento. Quer dizer que a pessoa é que vai fazendo a avaliação daquilo que ela precisa para ela e daquilo que ela vê que vai ser necessário na sua existência. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade que nós precisaríamos de compreender. E a compreensão, a pessoa sabe assim que quando ela dá um ensino, esse ensino está sendo dado na compreensão dela. Aquele ensino escolar é o ensino que a pessoa vai precisar para poder sobreviver na vida. Então, de uma maneira geral, esse ensino escolar é muito diferente de um ensino que é para a vida interior da pessoa. Então, na nossa vida diária, essa naturalidade nós precisaríamos de entender. Voltar para a pátria do espírito, aquele que tem vontade de voltar, ele tem que tornar-se qualificado. E essa referência já é antiga, porque tem um ensino que fala que tudo terá que se tornar novo. Então não é melhorando os conceitos anteriores, é como a pessoa está procedendo agora, o jeito que ela anda pensando. É isso que cada um tem que ter esse cuidado com ela mesma. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essas informações, essa condição bem importante que possibilita um auxílio para a nossa vida interna e tirar de dentro de nós aquela condição que não tem justiça. Todas as coisas que acontecem, a pessoa tem que lembrar que num período anterior ela mesma gerou a condição para aquele acontecimento. Não podemos viver como se estivéssemos entorpecidos. Temos que nos tornarmos responsáveis por nós mesmos. É aquela condição bem importante assim da separação. A separação, ela existe para todas as coisas na criação. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. Então o amadurecimento que o espírito humano precisa para que ele possa voltar para a pátria do espírito é conhecendo o caminho. E esse caminho é as informações, as instruções que foram colocadas na criação, que foram trazidas pelo Filho de Deus, aquela condição bem importante assim, quando ele fala que ele não veio contestar os velhos profetas. Então, nós tínhamos que lembrar assim, e que muitos e muitos acham que pode ser diferente. Do jeito que é na vida, a pessoa já acostumou a ser diferente. Não para o lado positivo, porque no lado positivo de ser diferente, a pessoa é mais responsável ainda, porque ela sabe das consequências que ela tem. Ser diferente numa condição de compreender melhor os ensinos, devido ao fato de milênios nos encontrarmos transgredindo, que fica bem fácil assim de observar o quarto mandamento, né? Que nós normalmente temos a cabeça dos nossos pais. Para termos uma cabeça melhor, não é mexendo na alimentação física, é mexendo no entendimento das informações, das instruções. É isso que nós precisaríamos de entender. Para isso, a pessoa tem que mudar dentro dela o jeito que ela é. Esse mudar, a gente vê muito quando a pessoa tem um enfraquecimento físico. Então ela muda pelo enfraquecimento físico, pelo sofrimento que ocasionou. Dentro dela tem uma compreensão. Mas se ela descuida, ela volta num período seguinte para o nível que ela se encontrava anteriormente. Quer dizer assim, porque a criança foi promovida no ano escolar, ela só vai concluir aquele ano e ser promovida novamente se ela tiver assimilado aquelas informações que foram ministradas. Quer dizer que durante o ano todo, aquela criança tem que ficar atenta
Durante a nossa vida, por ter tido uma compreensão, não quer dizer que agora nós mudamos a nossa maneira de sermos. A mudança que existe é dentro e a pessoa tem que continuar fazendo o trabalho de continuar melhorando. Não é melhora para os outros, é melhora para si. Para os outros, nós vamos continuar melhorando com a consideração, com o respeito, com a maneira de sermos. Então, fora, nós precisamos de ter essas qualidades, mas melhorar aqui dentro. Então, essa melhora aqui dentro é uma dedicação, conhecendo as informações, conhecendo as instruções. Lançai sobre ele toda a culpa. Então, as acomodações que existem, daqueles que foram maculando os ensinos e daqueles que foram seguindo aqueles que vão falando. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que aquele que transgrediu os ensinos, ele é responsabilizado, mas aqueles que foram seguindo, eles são responsabilizados também. É isso que cada um precisa de entender. Quer dizer que toda época a nossa responsabilidade. Então, a importância de conhecer todos os ensinos, porque fica fácil assim da pessoa ir observando quando aquele que está trabalhando naquela empresa, e a empresa tem mais filiais ou mais pontos de trabalho. Então, para ele falar de um ponto de trabalho ou de uma filial, ele tem que ter ido lá. Quer dizer que ele foi para que aquele ponto fique igual àquele que possibilitou o ponto. Quer dizer assim, a matriz, agora a filial. A filial, o sistema de trabalho dela tem que ser como é na matriz. Então, para nós conhecermos os ensinos e para recebermos das influências dos ensinos, é o mesmo procedimento. Quer dizer, a pessoa primeiro tem que conhecer os ensinos, tem que ter a naturalidade de tirar a acomodação de dentro, para depois ela receber influências, porque o jeito que nós vamos fazendo na vida é bem importante a pessoa lembrar. Aquele que quer tornar-se um professor, ele já vai desenvolvendo dentro dele a maneira de tornar-se um professor. Depois ele passa por determinados conhecimentos, com determinados relacionamentos, então ele vai formando a sua personalidade. Então, para conhecermos os ensinos é o mesmo procedimento. O jeito que nós somos, o jeito que nós precisamos de nos tornarmos, elevarmos. É isso que cada um precisa de ter dentro dele, essa naturalidade. O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa maneira de compreendermos a vida. Lançai sobre ele toda a culpa. Então, as acomodações com os ensinos e observando que a referência que falam, precisamos de estar atento do jeito que essas referências são e observar como é que nós estamos assimilando as maneiras que nos são transmitidas. E é bom a pessoa ir lembrando, porque aqueles que fazem parte das influências e da maneira de macular os ensinos, então eles serão responsabilizados. E depois tem aquela referência assim, né? Com as responsabilidades que eles terão, aqueles que são seus seguidores serão responsabilizados também, porque nós sabemos o começo do certo e o começo do errado. Isso é uma condição bem simples assim. A grandiosidade do Criador. Quando uma pessoa passa por limitação física, pelo envelhecimento ou por outro motivo, encontra-se numa condição, se ela transgrediu os ensinos, ela acha assim que agora o Criador teria que beneficiá-la, porque ele não pode ter um rancor do comportamento que ela teve. Mas aquele ensino que Jesus trouxe, bem importante, que fala pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Quer dizer, o Espírito Santo é a justiça, é o amor, é a lei. Quer dizer que a transgressão a pessoa cometeu, agora
ela tem que lembrar assim, ela é responsabilizada. E aqueles que cometem a transgressão, para eles redimirem, tem que ter dentro dele uma pureza verdadeira. Se não tiver essa pureza, não tem como ele receber os auxílios. Depois, nós achamos assim que o Criador é muito grandioso para não perceber que somos pequenos. Quer dizer assim, na transgressão somos arrogantes. Depois, quando queremos o perdão, agora somos pequenos e achamos assim que a grandiosidade do Criador não tem uma finalidade, porque nós agora compreendemos. Mas aquilo que plantas, hás de colher. É isso que cada um precisa de entender. Quer dizer que o jeito que nós fazemos com a vida, o jeito que nós temos um posicionamento, é o jeito que nós vamos ter que fazer a colheita lá na frente. É isso que cada um tem que lembrar dentro dele. Isso é bem importante assim. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos orientando. E é bom a pessoa ir observando que existem avaliações que nós fazemos de nós mesmos, aquela condição assim que sempre achamos que estamos corretos. Então, para fazer uma avaliação correta de nós mesmos, de perceber o procedimento que tivemos no período anterior, de ver como nós estamos tendo a tendência para a fase seguinte, é uma elevação dentro. É isso que a pessoa precisa de entender. É possibilitando que o Espírito manifesta. E cada um tem que lembrar assim. Para o Espírito, a pessoa tem que estar caminhando direito. Porque tem um ensino que fala assim que na alegria ou na dor. Quer dizer que se tivermos o conhecimento, nos esforçando para compreender direito os ensinos, então a referência de na alegria ou na dor, quer dizer que com o esforço vem a alegria. Porque a pessoa vai compreendendo, vai vendo a limitação que ela tem e vai tendo a esperança. Se não tem alegria, tem o sofrimento. E dificilmente uma pessoa compreende a fase da vida que ele está com o sofrimento que ele está tendo. É isso que nós precisaríamos de entender. Primeiro, precisaríamos de resolver essa questão de ver se o sofrimento que nós estamos tendo, por que foi ocasionado. Então, essa condição interna é uma responsabilidade individual. E é bom a pessoa ir lembrando que é de dentro que a pessoa tem que ter a mobilidade. Então, esforçarmos para compreender os ensinos, para termos a oportunidade de voltar para a pátria do Espírito, de lembrando assim que o Salvador foi colocado na cruz, porque os seres humanos acharam melhor deixar um outro solto que tinha um comportamento ruim. Então, quer dizer assim, essa influência vem até nós, até hoje, na acomodação. Mas agora a pessoa teria que estar lembrando assim, que aquilo que ela planta por acomodação, ela terá que colher. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos orientando, vai nos possibilitando essa naturalidade para nós mesmos. E a mudança que a pessoa precisa de ter, ela tem que lembrar assim, que com os ensinos, se a pessoa fica acomodada, é como se ela estivesse entorpecida. Quer dizer que com o entorpecimento a pessoa vai aceitando qualquer coisa. Então essa bondade que tínhamos que ter, né, conosco mesmo, porque quando uma pessoa melhora, ela melhora para ela mesma. Estuda o livro Na Luz da Verdade.